Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui, bem-vindes ao Tarô das Encruzilhadas. Hoje eu venho trazendo para vocês leituras aí gerais atemporais para que vocês possam aí estar sendo aconselhados, orientados ou só se entretendo aí durante a semana, tudo bem? Alguns conselhos antes de, ou melhor, alguns avisos antes de iniciar a leitura. Como é uma leitura geral atemporal, ela não vai bater para todo mundo, então peguem só o que ressoar, não forcem nada para a energia de vocês, tá bom? Essa leitura, elas não são focadas aqui a nenhum signo. Se aparecer signo na mesa, eu só estou falando da energia que caiu, mas não é voltado para um signo específico, tá bom? Na descrição, vocês encontram informações sobre o Instagram do canal e lá vocês têm informações sobre como marcar aí consultas comigo, consultas particulares com tarô, baralho cigano, tá bom? E é isso, peço que curtam, deixem um like, comentem, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, que tudo isso ajuda o canal a crescer, chegar mais gente e serve de motivação para continuar trazendo aí os vídeos para vocês, tá bom? Pois bem, sem mais delongas, vamos iniciar a leitura. Estou abrindo com o Códigos Estelares e bora lá. Boa sorte a todos e a todas. O que temos aí? A leitura, por favor. Opa. Plutão, Renascimento. Casa 10, Autoridade. Essa carta está saindo bastante na semana que eu estou usando esse oráculo. Descendente, convite. Pode ser que vocês recebam um convite de alguém, mas aqui, em geral, tá vindo uma energia de vocês renascendo aí, ou sendo convidados a renascer aí por alguma figura. Pode ser aí uma figura espiritual, né? Um mentor, uma entidade. Ou até que vocês comecem a sair com alguém e essa pessoa meio que, de alguma forma, ela chama vocês para que haja esse renascimento, pode ser chamando para algum refúgio espiritual, para fazer alguma coisa, ou só talvez a forma que ela age, meio que abre esse convite para você repensar a forma que você age, e aí se reinventar, né? Retrogradação, análise, que é outra carta que está sendo bastante. Urano, mudança. Urano é o planeta que rege Aquário, se não estou enganado. Agora eu não vou lembrar, gente, qual era o planeta que Urano rege. Melhor, o planeta não, sim. Desculpa, tá meio avoado assim, gente, que eu tô... Tenho insônia, né? Então eu tava passando muito tempo dormir com sono desregulado. E agora que eu voltei a regular, meu corpo tá se ajustando ainda. Marte, movimento, energia de Ares. No fundo a gente tem Escorpião. Investigar. Pessoal, pode sair que para quem já tá em relacionamento, né? Esteja aí o relacionamento de vocês passando por mudanças, né? Pode ser por algum movimento que vocês fizeram, que seu parceiro fez. E aí, tá tendo um... Me veio um... Embora não tenha saído aqui cartas que indiquem isso, me veio alguma coisa de tipo... Falta de equilíbrio ou desbalanço. Pode ser que devido a essa mudança, né, que tá ocorrendo, vamos supor, meu parceiro, a pessoa com quem eu sou casado, com quem eu namoro ou com quem eu moro junto, recebeu uma promoção, aí ela tá ganhando mais dinheiro, aí a gente tá vendo como vai ser agora para dividir as contas, né? Porque agora eu ganho menos ou alguma coisa assim. Um exemplinho aí para vocês entenderem, mas assim que tá tendo aí alguma forma de desequilíbrio, mas não é um desequilíbrio ruim, é um desequilíbrio que é natural de acontecer quando a gente está passando por alguma mudança, porque a gente tem que se reajustar, né, para o novo normal, vamos assim dizer. Vou usar o tarô do divino agora.
alguns podem aí tá... Podem estar... como eu vou dizer? Alguns podem estar lidando com situações relacionadas a uma figura de autoridade, muito possivelmente um pai, porque tem forte energia masculina, né? Somente Urano aqui, porque quem não está aí recaindo em seno. Urano, na mitologia romana, ele seria o equivalente a Cronos. Não, Saturno é o equivalente a Cronos. Gente, meu TDAH agora foi longe. Mas enfim. Uranus é o céu. Ele é o equivalente ao céu, né? Então eu sinto aí tem alguma coisa com uma figura maior na vida de vocês. Sabe? Um chefe, alguma coisa assim que de alguma forma podia estar afetando o relacionamento de vocês de uma forma mais indireta, tá? Tipo, em comentários, ou, por exemplo, se fosse um chefe. O chefe tava pedindo pra ficar horas extras aqui, aí tem atrapalhado um pouco no meu relacionamento, sabe? Aí eu sinto que tem algum tipo de mudança em relação a isso. Bora lá. Rainha de Espadas. Energia aí do signo de ar são Gêmeos, Aquário e Libra. 5 de ouros. Eu ia falando copas, porque aqui é coins, né? E o mundo. Realmente tem uma mudança de ciclo. Tem aí mudança em relação ao ciclo que vocês estavam vivendo. Não vejo nada de negativo. Para mim tá mais uma coisa de acertando as coisas, sabe? Entendendo como deixar a relação mais justa, como deixar as coisas mais justas entre vocês, ou mais equilibradas. Sete de espadas. As de copas. 8 de ouros. Pessoal, mas já me caiu algo um pouco mais diferente. Aqui já me caiu uma questão de insistência, ou de querer ali pagar para ver com algo que não estava dando muito certo, tá? Por causa do 7 de espadas. Eu não sinto que teve traição, enganação para quem tem relacionamento, essas coisas, não. Ou que vocês não deveriam confiar na pessoa que vocês estão conhecendo se vocês estiverem solteiro, solteira. É mais uma questão de que eu sinto como se vocês estivessem querendo seguir um padrão emocional, num padrão de forma de pensamento que não valia a pena, ou que não era sustentável. Beleza. Entendi aqui. Aqui é o seguinte, muitos estavam querendo reproduzir aí formatos de relacionamento, formas de se relacionar, que não eram condizentes ou que não eram assim benéficas a ambas as partes na relação, tá? Vamos supor, eu sou monogâmico, mas meu parceiro é não monogâmico. E aí entra meio que em conflito, né? Porque, poxa, um é não monogâmico, o outro é monogâmico. Aí, se não conversar, se não tiver um diálogo, fica bem complicado, né? Porque um vai querer insistir em um lado e o outro ali teimando vai acabar dando briga. Acho que não é o melhor exemplo, mas é o primeiro que eu pensei aqui.
Alguns estão tendo que aprender a abrir mão do controle. O enforcado, energia de peixes. Rei de paus, energia de Ares, Leão e Sagitário. Alguns estão abrindo mão do controle, tendo que aprender pelo menos. Os amantes, gêmeos, energia de gêmeos no caso. Muitos cresceram aí com uma ideia muito enrijecida, ou até distorcida em alguns casos, de como um relacionamento deveria ser. A figura pode ser muito aí. Uma coisa que, inclusive, a gente fala muito no meio LGBT é de quebrar aquela ideia de que, quem é que veste as calças? Por exemplo, a gente que é da comunidade, eu acho que até mulheres lésbicas devem ouvir mais do que os homens gays, né? Que é aquilo do, quem é o homem da relação? Quem é a mulher da relação? E, tipo, é um relacionamento entre duas mulheres ou entre dois homens. Não tem homem e mulher da relação nesses relacionamentos. É homem e homem na relação, ou mulher e mulher. Entende? Então, muitos têm essa visão, estão tendo que quebrar essa visão que eles tinham de que, poxa, relacionamento só pode ser dessa maneira. Um domina, o outro é submisso. Ou tem o homem ali que vai prover, a mulher vai cuidar do lar. Esse tipo de coisa, sabe? Vocês estão entrando em conflito contra isso. Ou deveriam entrar, né? De questionar, poxa, por que eu penso que só pode ser assim? Será que não pode ser de outra maneira? E o seu parceiro e sua parceira, eles estão ali falando, não, a gente tem que tentar de outra maneira, porque assim não dá certo. Para mim não dá certo. Ou vocês são pessoas que estão falando, não, assim, dessa forma que a gente tá, não tá dando certo. A gente tem que ver se tem alguma forma melhor de fazer as coisas. Lembre-se que relacionamentos são focados no diálogo, eles são feitos à base do diálogo. E relacionamentos, eles são entre duas ou mais pessoas que se veem como iguais. Não é um menos do que o outro ou mais do que o outro. São iguais. O julgamento, energia de escorpião. A lua, energia de câncer e peixes. Três de espadas. Alguns não estão querendo reconhecer o quão machucados eles estão, tá? O hierofante no de deck. Tipo, alguns não estão querendo reconhecer. Gente, tá muito quente, tem que ficar tomando muita água. Principalmente porque eu não consigo deixar o ventilador ligado aqui, por causa de uma vela. Mas enfim. Alguns aqui não estão querendo reconhecer, ou não estão querendo dar o braço a torcer, né? De que foram feridos, de que foram machucados em outros relacionamentos, ou que a ideia de que eles têm de relacionamentos não é muito saudável. Por exemplo, via minha mãe e meu pai brigando toda hora. Aí eu acredito que relacionamento tem que ser assim. A gente briga, aí depois finge que nada aconteceu e vai ali guardando as mágoas, as dores, até explodir. Não é assim. Alguns estão tendo aí que aprender a encarar a dor, a encarar a parte desconfortável de se relacionar de uma maneira mais saudável. Relacionamentos não vão ser sempre só beijinho, abraço, carinho, não. Relacionamentos também vão envolver, gente, discutir sobre finanças, discutir sobre traumas, vai envolver falar um com o outro quando um fizer algo que magoa, ou quando se machucarem. Relacionamento não é só luz, nada é só beijinho, nada é só amor. Não, tem as partes feias, tem as partes doloridas, e que a gente tem que trabalhar também. Isso daí são partes essenciais no relacionamento. Se a gente não sabe comunicar isso, se a gente não sabe desenvolver isso de uma forma saudável, infelizmente o relacionamento está fadado ao fracasso. Relacionamento que só vê ou a parte boa ou a parte ruim e ignora que existe ambos os lados, não vai para frente, ele quebra. E aqui alguns estão tendo que ter noção disso, de que
tem dores aí que não foram resolvidas e que precisam ser... eu esqueci a palavra. São dores que precisam ser... Não é reconhecidas, vai ficar muito redundante. Não vou lembrar agora, que ódio. Mas enfim, acho que deu para entender o que eu quero dizer aqui. O que mais, por favor? 2 de copas. Opa! 10 de paus. Rainha de paus, energia do signo de fogo. Áries, Leão e Sagitário. Alguns estão chegando ao fim de uma jornada que foi muito árdua. Tipo, então, vocês estão... Tem muita gente que está começando a entender que relacionamento não tem que ser dor, não tem que ser grito, não tem que ser briga. Relacionamento tem que ser conversa, tem que ser entendimento, tem que ser companheirismo. E para quem já tá solteiro, né, ou tá começando a conhecer ainda, tá nos primeiros estágios de conhecer alguém, eu sei que tem uma coisa de aprender a se abrir. Para muitos que tinham aí uma dificuldade de se relacionar, essa dificuldade, ela vem de um quesito, de uma questão de não conseguir se abrir, de não conseguir confiar no outro, de não conseguir se mostrar como vulnerável para o outro. E tem gente que precisa aprender isso, a deixar as partes mais vulneráveis se mostrarem. Não vou aceitar isso, não. Deixa eu só ver uma coisa, gente. Vamos ver. A carta que tinha caído caiu invertida. Só que aí... Estava conferindo se não tem carta invertida aqui. Eu não leio elas. 4 de copas. Zona de conforto. Alguns estão tendo que aprender a sair da zona de conforto. 4 de ouros. Total zona de conforto aqui que tá tendo que ser questionada. Tá tendo que ser. O mago. Energia de Mercúrio, Virgem e Gêmeos. Pessoal, As de paus no fundo de deck. Pra quem já tá em relacionamento, eu vejo aqui o relacionamento de vocês, ele tem muito carinho, ele tem muito afeto, ele tem muita paixão. Mas isso tudo está sendo obstruído por todas essas questões que eu falei, de não saber ser vulnerável, não saber abrir mão do controle, não saber se comunicar, não saber confiar. E coisas que precisam ser aí solucionadas para que o relacionamento volte a fluir, volte a se equilibrar. Beleza? Agora, se a gente está falando de uma situação de que estou saindo de um relacionamento abusivo e estou compreendendo aí o que fazia mal ali para poder me relacionar de novo, futuramente, eu sinto que tem uma questão de vocês finalmente entenderem que amor não é para doer, beleza? Amor não é para ser violento. E para quem tá solteiro, é toda aquela questão de aprender a baixar ali as barreiras para deixar os outros se aproximar. A gente não consegue se aproximar, a gente não consegue se desenvolver, nada com ninguém, nenhum tipo de relacionamento, seja profissional, seja de amizade, seja familiar, se a gente não permite que os outros vejam o nosso lado vulnerável, se a gente não permite que os outros entrem ali na nossa vida, e acima de tudo, se a gente não se permite experienciar todos os lados da relação, seja um lado ruim ou o lado bom. Tá bom? Vou finalizar aqui com o Fantasy Oracle Cats. Oracle. Que leitura, hein?
que temos aí? Fantasia or Cat, por favor. Comentário final para essa leitura. Opa, já caiu aqui. Sabia. Feeling. Sentindo. O ato de sentir. E do fundo de deck a gente tem atitude. Desejando intimidade. Sabia. Gente, isso daqui é uma grande confirmação para essa leitura, porque essa é uma carta que fala exatamente disso, de desejar a intimidade. Mas como a gente vai ter intimidade com alguém se a gente não deixa a pessoa ali entrar, se a gente não abre a nossa vida para a pessoa? E com o feeling, é aquilo, se permita sentir. Se permita sentir a relação, os sentimentos mesmo que você sente pela pessoa em toda a sua complexidade, em toda a sua diversidade. Seja um sentimento de raiva por algo que a pessoa fez, um sentimento de mágoa, um sentimento de tristeza, um sentimento de felicidade, de paixão, de amor, o que for. Os sentimentos, eles não devem ser ignorados, tá bom? Os sentimentos são a base que vão servir para construir essa fonte. E, novamente, eu volto a afirmar. Isso vale tanto para os sentimentos positivos quanto para o negativo, quanto para os sentimentos negativos. Se a gente não tem espaço dentro de uma relação para sentir o que é bom e o que é ruim, a relação sufoca, ela murcha, ela não cresce. Beleza? Pessoal, a leitura é essa. Espero que tenham gostado, que ela tenha auxiliado vocês aí de alguma forma. Gratidão a todos e a todas que ficaram até o fim. A gente se vê aí na próxima leitura. Beijinhos. Tchau, tchau.